Olá, pessoal, tudo bem? Estamos na sétima temporada de Bora Falar de Branding, conversando hoje com Felipe Atab, diretor de marketing da Stone. A Stone, com certeza você deve conhecer, aquela maquininha verde. Começou na maquininha verde, mas na realidade hoje eles são um grande ecossistema de apoio ao empresário, né, ao empreendedor nacional. O Felipe vai contar um pouco mais sobre a Stone, um pouco também sobre esse livro, que é do Augusto Lin, CEO da Stone, né, os 5 segundos, o renascimento da Judite, a partir desse conhecimento aqui, o renascimento de uma campanha com a Judite, de qualidade do atendimento, vai contar um pouco da carreira dele, da época de Ambev, da época de Stone, e a gente entender um pouquinho mais do que é a construção dessa marca que quer ser cada vez mais relevante para o empreendedor brasileiro, tá bom? Então, em um segundo, Felipe Atab, diretor de marketing da Stone. E só lembrando para você, se você está curtindo, por favor, clica aqui embaixo, dá o seu ok, se inscreve no canal também, eu acho que isso é bastante relevante, e principalmente, compartilha o conhecimento com outras pessoas. O Bora, como eu sempre digo, o Bora Falar de Branding não tem um objetivo comercial, ele é um objetivo acadêmico, acima de tudo, e a gente tem o objetivo de conseguir fazer chegar ao estudante, ao gestor de comunicação e de marketing, ao interessado em comunicação e marketing, que ele aprenda cada vez mais sobre as estratégias que estão por trás das grandes marcas nacionais, tá bom? Então, assina aqui embaixo, dá o seu ok. Se quiser sugerir, pode sugerir tanto pelo canal do YouTube, pelo LinkedIn, no Darinho Menezes, e no Grupo Caliber, que é o grande mantenedor, o sponsor de todo esse projeto acadêmico, tá bom? Então, em um segundo com vocês, vamos falar muito mais sobre Stone, tá bom? Um abraço, até já. Olá, pessoal. Como eu falei na abertura, estamos hoje com o Felipe Atab, diretor de marketing da Stone. É um prazer a gente ter a oportunidade de conversar com o Felipe, de saber mais sobre essa empresa, né, um ecossistema de apoio ao empreendedor nacional, e em particular, porque eu conheço o Felipe, né, estou tendo a oportunidade de reencontrá-lo, mas ele foi, lá no passado, né, brincando outras vidas, ele foi meu aluno, então conheço bastante da competência, da seriedade dele, e a gente vai abordar tudo isso. Felipe, muito obrigado pela sua atenção, bem-vindo ao Bora, bora conversar sobre Stone. Boa, obrigado pelo convite. Prazer enorme estar aqui. Acho que a gente realmente se conhece há muitos anos. Você foi um professor muito querido há algum tempo atrás. Eu não vou falar nem a data para. Eu já estou há tanto tempo assim, então tá tudo certo. Mas, cara, obrigado pelo convite. Acho que vai ser ótimo a gente bater um pouco mais de bola e falar um pouquinho mais da Stone e falar de branding também, que é super importante. Uma disciplina que eu gosto tanto e que eu acho que é fundamental para todas as empresas que querem se posicionar de maneira legal para o consumidor. E é bacana, né, ver principalmente, né, isso é muito gratificante, ver a escalada de um profissional, né, de ver um jovem ainda na graduação com muitas ideias, querendo fazer as suas revoluções, né, colocar em prática o que acredita, e ver depois ele na versão madura, aonde ele efetivamente já colocou muito em prática e tem muito gás ainda, tem um tanque cheio ainda para colocar mais ainda em prática. E aí, para começar, a gente já fez um pouco dessa abertura, né? Conta um pouquinho para a gente, assim, o que você estudou, seus hábitos, suas filosofias, se você lê regularmente alguma coisa. Compartilha um pouco com a gente, Felipe. Pô, legal. Contar um pouquinho da minha história super rápido. Eu acabei fazendo duas faculdades ao mesmo tempo, né? Eu fui aluno da SPM com você lá em publicidade, mas eu acabei fazendo administração industrial numa federal aqui do Rio chamada Cefet. Então, eu acabei fazendo as duas ao mesmo tempo, e isso eu acho que foi uma coisa que me trouxe muito conhecimento legal, assim, porque você tem um lado da parte mais técnica e fundamental da matemática ali por trás da gestão da administração, e você tem um lado mais criativo, mais conectado a coisas de tendência, design e outras coisas do lado da publicidade. Eu sempre fui apaixonado pela junção dessas duas coisas, que eu acho que o marketing em si, ele precisa ter essa junção muito bem feita, tanto do lado da administração quanto do lado da publicidade, para você construir uma cabeça de marketing muito legal. Então, eu sempre fui uma pessoa que buscou muito conhecimento através de outras pessoas, então eu, diferente da leitura em si, de sentar e ler o livro e olhar cada detalhe, etc., eu não consigo reter muita informação dessa forma, eu retenho muito mais informação vivendo, é muito mais uma sinestesia para mim do que necessariamente uma coisa de uma via de uma única mão, de eu sentar e ficar lendo o livro. Então eu gosto de ler, eu leio muita coisa, não necessariamente livros,
muito mais a lógica de artigos, pegando coisa na internet, realmente para manter uma dinamicidade muito grande, porque eu brinco que eu não sei quanto tempo demora para se escrever um livro, mas se ele demorou mais de um ano, provavelmente sobre marketing ele já está desatualizado. Então, no É, final das contas, ele é. precisa, na verdade, não necessariamente estar escrito no papel, ele precisa ser uma coisa muito mais recorrente, que ele precisa ganhar e beber de muitas fontes diferentes. Então, eu tento trazer muito esse busca do conhecimento pelas pessoas, batendo papo, trazendo referências, conhecendo pessoas de mercados diferentes, para eu realmente beber dessa fonte. Então, eu me formei nessas duas faculdades, isso me trouxe uma exponencialidade muito legal, e eu fiz um MBA em marketing na Copead para fincar o pé mesmo como uma pessoa de marketing, que eu brinco que todo mundo é uma pessoa de marketing. A diferença de uma pessoa de marketing para qualquer outra pessoa é que talvez ela não pré-julgue, não tenha um viés inconsciente de olhar aquilo com o teu olhar pessoal, é muito mais olhar aquilo com o olhar da cabeça do cliente, e como o cliente necessariamente vai entender aquilo para você estar endereçando a sua mensagem. Então, esse é um pouco da minha forma de ver o mundo e de pensar, até na busca do conhecimento e na formação em si. E eu me lembro bem que uma coisa que você falou, né, que é o conjugar os dois lados do cérebro, né, criatividade com análise de dados e tudo. Eu me lembro disso, né, lá atrás. Eu acho que isso é um diferencial, né, assim, quando você consegue, sim, sem perder a criatividade, trabalhar baseado em fatos e dados, você vai além, né? Uhum. Porque às vezes a ideia é muito criativa, mas, exemplo, às vezes, né, não estou dizendo que será a maioria, mas ela não se sustenta em pé. Ao Total. passo que quando você consegue fundamentar todo o seu processo de decisão baseado em análise do comportamento do consumidor, em tendências, em números primários da própria organização, para tentar antecipar um possível movimento, ele é muito mais rico, ele é muito mais denso. E Com certeza. né? Então, isso é bem legal. Isso é bem legal. E não só na parte prévia, tá, da concepção do insight, de entender aquilo baseado em fatos e dados, seja através de uma pesquisa em si, seja através de dados em si primários gerados dentro desse contexto, ou por inteligência artificial, qualquer coisa assim. O mais importante é que, e eu conceituo muito essa parte da publicidade, essa parte da administração nesse sentido, o publicitário normalmente ele tende a ser a pessoa que fica feliz por ter colocado a peça na rua. O fim do job da pessoa normalmente fiz uma campanha maravilhosa e coloquei uma campanha maravilhosa na rua. E a pessoa que é um pouco mais do lado do marketing barra administração barra fundamental, isso é parte do processo, porque colocar uma peça na rua não necessariamente quer dizer que ela trouxe o resultado, ou se você mexeu o atributo correto, ou se você trouxe alguma coisa. Então, a pessoa de marketing, ela sempre é a pessoa do processo inteiro. Ela precisa ser a pessoa da entrega do resultado. O meio, que é a parte da criatividade, ou a peça em si, ela é menos importante do que o todo, porque não adianta você ser brilhantemente criativo e esse negócio não tá drivando para o lugar correto que você quer chegar, ou nem gerar o resultado que você quer chegar. Então, por exemplo, nas minhas campanhas e do time como um todo mundo tem scorecard. Todas as campanhas têm scorecard, são metas setadas em diferentes etapas do funil, para você saber exatamente o que você quer, o quanto você estava esperando daquela campanha, o quanto ela atingiu, se foi abaixo ou foi acima da expectativa, para daí sim você virar a cabeça de comunicólogos barra publicitários nesse contexto, para uma lógica muito mais de ser focado no resultado fim em si. Então, por isso que eu sempre tento trazer esses dois lados da moeda, tanto o lado da gestão, que na minha visão ela é criativa, mas ela não é tão criativa e nem exponencial, ela é muito mais operacional e replicadora, quanto do lado da criatividade, que não é tão replicadora, mas também não tem um lado da parte do resultado em si. Então, balancear esses dois lados, para mim, sempre foi a grande chave do que deu certo para mim e do que trouxe um pouco da exponencialidade até para minha pessoa, carreira e sempre para os meus times que eu trabalhei, mas muito também pelas entregas de resultado de todas as marcas que de alguma forma eu estive junto. Legal, legal. E aí, só antes da gente entrar na Stone, aí você teve uma passagem, né, pela Ambev. E aí, para quem está nos acompanhando, se você quiser resgatar, tem uma conversa nossa anterior com o Ricardo Dias, ainda da época que ele era VP de marketing da Ambev. Hoje o Ricardo trilhou um outro caminho, está na Adventures, mas lá também o Ricardo menciona o Felipe. Não sei se você viu, mas ele te menciona lá. Fala um pouquinho dessa tua passagem pela Ambev. Boa. Primeiro, eu mandar um abraço pro Ricardo. O Ricardo é um amigo do coração. Ele foi meu chefe na Ambev como vice-presidente de marketing lá, na época eu estava como diretor de marketing na Ambev, mas a gente acabou virando um amigo muito próximo, assim, então mandar um abraço para ele, ele é um cara incrível.
Mas na época da Ambev, eu fiquei 10 anos na Ambev, né? Foi um período super longo, não foi um período tão curto assim, e a Ambev me formou muito como profissional, assim. Então, eu tive na área comercial durante 2 anos, eu fui trainee da Ambev, tive na área comercial durante 2 anos, morei em Brasília, morei em Friburgo, que é a Serra do Rio, fui para outros lugares, e no iniciozinho de 2014 eu acabei entrando em si no marketing, até pela minha formação em si no marketing da Ambev, eu fiquei lá no marketing próximo de uns 7 anos dentro da jornada. Eu fui um pouquinho de tudo, assim, eu acabei sendo um pouco coringa dentro da jornada, eu cuidei de Skol, eu cuidei de Brahma, eu cuidei de Corona, eu cuidei de Antártica, eu cuidei de planejamento estratégico de todas as marcas da Ambev em si. Depois, nos últimos 2 anos, lá eu saí no finalzinho de 2020 para 2021, na virada, eu acabei cuidando de 7 marcas, eu era diretor de marketing de 7 marcas lá dentro, lançamos o Bex aqui no Brasil, de reposicionamento da marca global para nacionalizar ela e ser um competidor legal para o mercado de cerveja. A gente reposicionou Boêmia, tanto na identidade visual quanto proposta de valor, a marca cresceu quase triple digits dentro da nossa gestão ali. Fizemos a primeira live com o Gustavo Lima, que é um negócio da tendência de lives que rolou no Brasil inteiro. Foi uma coisa que surgiu muito da nossa gestão, junto com o Gustavo, de ter dado a ideia para ele, de construir a primeira live, de não saber nem o que ia dar aquilo, e foi a explosão que criou uma tendência gigantesca dentro do Brasil nesse contexto. E agora tem outras marcas que estão aí na rua também rolloutando, que é a Spaten, uma cerveja alemã, então a gente acabou trazendo uma cerveja alemã, uma cerveja do México, que é modelo, e a Andes, que é uma cerveja da Argentina, para lançar aqui no Brasil e fazer toda essa gestão. Então foi uma coisa muito legal, sou muito grato pela Ambev como um todo, foi uma escola sensacional, tanto de formação profissional quanto formação da pessoa em si. Ela fez parte de 1/3 da minha vida, eu estou com 31 anos agora. Se você pegar minha vida útil, teoricamente, profissional, acho que ela fez 100% parte da formação de quem eu sou hoje, e eu sou muito grato pela jornada que eu tive lá. Legal, legal. E aí, para quem está nos acompanhando, né, o Felipe desfilou aqui uma quantidade imensa de marcas, o que caracteriza a Ambev como uma das, né, assim como L'Oréal, como Procter, como Unilever, uma grande house of brands, né? Você tem a dor e a delícia de ter um portfólio tão grande, né? Eu já falei isso em outras gravações. Tem prós e contras, no sentido de que você disputa investimento, atenção de marca, mas o outro você tem um belo guarda-chuva que te dá uma solidez muito grande no mercado, principalmente quando elas geram sinergia entre si, seja na distribuição, na comercialização, em esforço de marketing, por aí vai. Bora agora falar de Stone, vamos lá. Quanto tempo de Stone? Eu sei que é pouco tempo ainda, né? Cara, entrei em fevereiro, 22 de fevereiro até hoje, estamos aí com 7 meses e 20 dias, por aí, mais ou menos. Para quem está nos acompanhando, porque você pode ver em outro momento, a gente está hoje às vésperas do Dia das Crianças, 12 de outubro, então ele está ali com os 7 meses. Conta um pouquinho para a gente, Felipe, agora entrando efetivamente no universo da história, né? Na abertura eu falei, né? Ela, não sei se é a melhor expressão, ela começa com a maquininha verde, não sei se essa é a melhor expressão, mas hoje ela é muito mais do que a maquininha talvez seja o seu grande ícone, a parte mais visível, mas ela é um grande, como ela se autodenomina, um grande ecossistema para o empreendedor, né? Conta um pouquinho para a gente sobre isso e tá até mesmo os pilares da marca da Stone, por favor. Legal. Assim, eu acho que quando eu entrei na Stone em fevereiro desse ano, a gente tinha uma base muito sólida, assim. Eu acho que foi uma das vantagens muito grandes de quando você entra numa marca, num produto, numa empresa, onde a fundação da empresa ela é muito sólida, baseada nesses valores que trouxeram ela até aqui. Então, a Stone foi uma marca que conseguiu disruptar o mercado de adquirência no Brasil, que é o mercado de maquininha. Existia um duopólio muito grande, onde 2 players dominavam grande parte do mercado. Já tem um processo legal em si que travava um pouco a entrada de novos adquirentes. A Stone foi um dos precursores, junto com outras marcas, desse movimento de posicionamento, muito pautando a essência da marca no atendimento. A gente sempre via que o empresário brasileiro, o empreendedor brasileiro, ele era muito mal servido pela média das pessoas, ninguém muito focava nele, as pessoas muito mais focavam na pessoa física do que necessariamente na pessoa jurídica, e toda a jornada da Stone foi um cerne muito grande de, olha, eu vou ser uma marca com um nível de serviço altíssimo, eu vou ser uma marca que vai tratar muito bem meu cliente, ele vai ser a essência do meu negócio, ele vai ser um dos valores da empresa, que a gente fala que é até a razão principal da Stone existir, é o cliente. Então, todos os dias a gente acorda, seja a gente do time de back-office, as pessoas do time de front-office, que são os agentes, os Green Angels, que entregam as maquininhas, e todo o time do RC, que é do atendimento ao cliente, acorda todos os dias para melhor servir esse cliente. Então,
os pilares da marca, elas sempre são muito centradas no atendimento, e o que nos diferenciou muito da jornada em si da construção. Então, eu digo que eu sou muito feliz porque eu consegui entrar numa empresa com bases muito sólidas e no final a gente está mais dando visibilidade para essas bases muito sólidas que constroem toda essa percepção, que muito bem eu aprendi com o meu professor lá da SPM há muitos anos atrás, que percepção a gente constrói muito no tempo. Então, essa construção de uma reputação, a construção de uma percepção, ela demora muito tempo para ser construída e muito rápido para ser destruída. A Stone conseguiu construir durante todos esses anos de jornada essa percepção muito grande e por isso também é muitas vezes reconhecida como uma maquininha verde, porque foi o primeiro produto dela que ela conseguiu disruptar o mercado. Então, se pegar os últimos 2 anos, a gente está num processo quase de mostrar para o mercado que a gente é muito mais do que só uma maquininha. A gente tem até como tagline o parceiro do empreendedor brasileiro. É muito mais na lógica de eu vou ser uma solução financeira de gestão do negócio dele de maneira completa, não só a maquininha, mas se ele quiser toda a parte da digitalização, a gente tem marcas para ajudar ele a se digitalizar. Se você quer uma parte de gestão do seu negócio, de softwares ERPs que te linkam e te fazem toda a parte da gestão em si do seu ponto de venda da melhor maneira. A gente tem softwares também com a aquisição da Lynx, que foi uma aquisição recente que a gente fez. Então, dentro da lógica, a gente tem um ecossistema muito grande que a gente vai ajudar o empreendedor brasileiro nos desafios de gerir o negócio, nos desafios de crescer o negócio e nos desafios de gestão até financeira desse negócio. Então, gerir, vender e crescer o negócio. A gente ajuda ele a vender, a gente ajuda ele a gerir, e a gente ajuda a fazer ele crescer, seja no momento de digitalização, ou seja no momento de uma expansão através de um empréstimo, crédito. A gente quer realmente ser o parceiro do empreendedor brasileiro, focando na figura do empreendedor, que é o PJ. Eu acho que existem poucas instituições financeiras que focam realmente nessa gestão do negócio como um todo, pensando no PJ. Muita gente usa o PJ até como, usa o PF como uma pessoa que é consequência ali do PJ. Então, a gente, na verdade, é o foco 100% na pessoa jurídica da pessoa e fazer essa gestão financeira completa, de ser quase o banco do empreendedor brasileiro, vai ser a grande pilar de construção. Então, a gente veio com uma campanha muito forte agora, a gente passou por um processo de gestão estratégica da marca, de eu entender um pouco a marca, do time entender um pouco mais da gestão do trabalho como um todo. A gente colocou essa campanha no dia 4 de setembro no ar, que é a Menos Banco, Mais Negócio, justamente para trazer toda essa lógica que a gente não é um banco tradicional. A gente é muito menos banco, a gente é muito mais a lógica de ser o parceiro do empreendedor brasileiro, de ser parceiro de negócio dele para fazer esse empresário crescer. A gente sabe o quão dolorido é ser empresário no Brasil, seja pela gestão de impostos, seja pela gestão de todo o 360. Quem empreende no Brasil sabe muito bem que realmente matar um leão por dia, você tem que sempre correr muito atrás, e não é à toa que grande parte das empresas no Brasil, sejam elas micro, pequenas empresas, que é o foco da Stone, a gente tem a Stone no SMB, que é no pequeno e médio negócio, e essa gestão inteira é o que a gente pretende de revolução do mercado e continuar revolucionando assim como a gente revolucionou no passado. Eu só perdi uma parte aí, então eu anotei o menos banco, mais negócio, né, que é muito interessante, mas você falou 3 grandes verbos: gerir, crescer e... Gerir, crescer e vender. A gente quer ajudar ele a vender, teoricamente, seja em todos os pontos de contato, ou através da maquininha, ou através de um link de pagamento, ou através do Pix, ou através de uma conexão com e-commerce, com gateway de pagamento. Então a gente quer ajudar ele nessa parte de vender. Tá, mas peraí, vamos lá. Vamos supor que eu abri uma sapataria, ou abri um restaurante vegano, seja lá o que for. Mas abri uma sapataria, por exemplo, né? Então você está dizendo que você me apoia não só na forma, no meio de pagamento, no meio como eu transaciono, mas você me dá oportunidade de back-office, de gerenciar o meu negócio para impulsionar o meu negócio além. E se eu precisar, em algum momento, de um empréstimo ponte ou um empréstimo para abrir a segunda sapataria, você também faz. Então, nesse processo como um todo. É isso? Isso. Isso é um pouco da visão, né? Estou passando a visão como claro. Se eu vou pensar o produto hoje, tem produtos que a gente ainda está construindo, integrações que a gente ainda está construindo, mas o objetivo é exatamente esse, é ser o parceiro na venda, que hoje a gente já é com toda a parte da adquirência, que é a grande fundamento da empresa, que é a maquininha verde, mas existem outras formas de venda, seja ela através de Pix, seja ela através de um link de pagamento na internet, seja ela através de um gateway de pagamento que você conecta teu e-commerce ali dentro. Todas essas soluções, tanto de gerir o negócio, que a gente tem a Lynx,
que ajuda nesse software de gestão como um todo, quanto da parte da venda em si, que a gente tem o Pagar.me, que é uma outra empresa do grupo, que é uma parte mais digital, que são gateways de pagamentos, e da gestão em si de e-commerce e marketplace como um todo. A gente usa toda essa frente para integrar toda essa jornada, e a gente tem a parte mais física, que com a maquininha, seja com Pix, TEDs, boletos ou qualquer coisa assim, a gente consegue auxiliar na venda em si de um estabelecimento, seja uma sapataria ou um restaurante vegano dentro da gestão em si. A gente consegue pegar todos o espectro inteiro de empreendedores do Brasil, muito focando no pequeno e médio negócio, que a gente sabe o quão dolorido é, e a gente sabe que o pequeno e médio negócio no Brasil representa 1/3 do PIB. Então, se você pegar realmente toda a gestão e o Brasil é movimentado por milhões de pessoas que estão empreendendo e que, cara, são muito mais fortes do que propriamente diversas outras indústrias. Então, se você pegar 1/3 do PIB, é movimentado por esses pequenos e médios negócios que fazem todo dia a gestão de barriga no balcão, que a gente chama, é o dono do negócio ou a dona do negócio, no dia a dia, gerindo o próprio negócio, sendo auxiliado, negociando com o fornecedor, vendo a questão de impostos. Então, essa jornada do empreendedor brasileiro é uma jornada muito árdua e ela realmente movimenta o Brasil. Vamos lá. Vocês não têm ações na Bolsa Brasileira, mas vocês estão na Nasdaq, certo? Certíssimo. Ou seja, já miraram no exterior, na Bolsa de Tecnologia. Maravilha. Me diz só uma coisa, dentro do que for possível falar, né? Me fala 2 ou 3 grandes desafios de gerenciar o marketing da Stone. E aí estou falando, né, acima de tudo, nosso público aqui, né, pessoas que têm 25, 30 anos, estão fazendo MBA, querem fazer mudança de carreira às vezes, ou querem progredir na carreira. Me conta, dentro da sua possibilidade, lógico, né, 2 ou 3 grandes desafios. Eu fico pensando, por exemplo, assim, né, eu não sei o número, né? Vou chutar só um número aqui, vamos supor, existem 50 milhões de empreendedores brasileiros. Eu imagino que esses 50 milhões de empreendedores hoje já têm as suas, vamos dizer assim, as suas soluções e as suas carências, né? Então, ele pode ser que ele tenha a maquininha preta, vermelha, cinza, roxa, e uma é a conversão. Você quer que aquele cara desista daquela máquina e tenha para você. E uma vez que ele esteja plugado inicialmente por alguma parte, que você consiga fazer um cross-selling, um upselling com ele para poder ajudar. Conta para a gente um pouquinho desses 2 ou 3 grandes desafios à frente da Stone, por favor. Legal. Cara, assim, eu acho que o desafio da Stone é muito parecido com o desafio dos grandes bancos e até das outras adquirentes, assim. Eu acho que todo o mercado está passando por um processo muito grande de quase... O mercado foi um unbundle, que pegou-se uma solução e várias empresas, ao invés de ter uma grande que fazia várias coisas, se alastrou em vários pequenos negócios. Então, surgiu a adquirência, surgiu empresas de crédito, surgiu empresas de cartão sem agência. Então, o mercado financeiro em si dos grandes bancos ele foi muito pulverizado. Criou-se esse unbundle, né, de não uma solução única, e o mercado está cada vez mais agora horizontalizando e talvez, na minha percepção, voltando para uma lógica de bundle, que é onde você pega um único lugar e você consegue ter uma solução muito mais completa dentro dessa gestão. Desculpa só te interromper, né? Mas assim, os cabelos brancos mostram isso, né? O mundo é um pêndulo, né? Nada mais some do que um pêndulo. Tem hora que assim, não, é melhor estar tudo numa solução só. Não, peraí, agora é melhor que cada um consiga evoluir nessa solução, beleza? Evoluímos. Vamos voltar agora todo mundo para cá. Somos um grande pêndulo. Exatamente. Então, assim, o mercado não é tão diferente disso. Então, se eu pegar os principais desafios dentro dessa gestão do marketing da Stone em si, é um desafio muito grande de, a gente tem muitas empresas dentro do grupo, né? A gente tem o Pagar.me, a gente tem uma solução para o microempresário, que é o Tom, a gente tem a Links agora, a gente tem soluções de features / produtos dentro da própria empresa, onde empresas estão colaborando junto com a gente, e são empresas que quase surgiram aqui dentro da Stone, como uma ferramenta de fidelidade chamada Colact, como uma ferramenta de conciliação de recebíveis, que é um outro produto chamado Raio X, que é uma empresa que é dentro do grupo, que é a Equals.
Então, quando você olha a gestão de marcas, ainda tem essa lógica de ou você é uma House of Brands, que eu acho que você comentou muito bem, que tem a lógica da Ambev, da Unilever, da Procter e dos grandes grupos, ou eu vou ser uma branded house, que eu vou ser uma lógica muito mais de bundle, onde eu vou pegar uma solução e eu vou colocar aquilo como feature de produto, mas a construção daquilo é numa lógica muito mais da branded house, que eu vou pegar toda essa gestão. Então, o principal desafio que, assim, no marketing eu tenho com o time hoje é construir essa jornada do que a gente quer construir, do que vai ser melhor para o consumidor, porque não adianta a gente achar, sentado numa cadeira, ou em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, ou qualquer lugar do mundo, a gente vai tomar essa decisão de maneira correta. A decisão está na cabeça do cliente. A gente realmente tem que entender o que é melhor para o cliente, e a gente trabalha todos os dias para isso, para saber se essa solução é melhor para ele, se ele vai ter mais vantagem fazendo isso, se a vida dele vai estar mais fácil fazendo isso. Então, essa lógica, eu digo que é um pilar muito grande de construção, que eu acho que vai ser uma das grandes linhas de desafio do marketing, do que a gente tem que fazer. Porque quando você olha o mercado por esse espectro de unbundle barra bundle, existem marketplaces que começam a concorrer. Você começa a concorrer com software de gestão, você começa a concorrer com empresas de fidelidade, você começa a concorrer com empresas que dão crédito e não necessariamente estão fazendo as outras coisas. Boa. E aí você olha o mercado numa perspectiva muito maior e os X milhões de empresários que existem hoje no Brasil, tem diversos números por isso que eu estou falando X, quando a gente olha, a lógica em si ela é uma lógica muito mais de esse cara é atendido por muita gente. E nessa gestão de atendimento, existem diversos players competindo. Eu vou citar alguns. Se você pegar um grande marketplace e quiser entrar para o mundo financeiro, entrar na adquirência, talvez ele possa fazer. Se você pegar um banco digital que não está na adquirência, ele quiser verticalizar para a adquirência e para ser a solução de gestão do negócio do PJ, também pode ser. Então, o espectro competitivo ele aumentou muito. O desafio nosso é olhar esse espectro competitivo de uma maneira diferente e construir a nossa proposta de valor, que já é percebida como sendo adquirência, mas como a gente evolui isso para essa lógica de um espectro competitivo muito mais completo. Então, para mim, essa é a primeira vertical dentro da jornada. A segunda vertical... Desculpa, só para quem está nos acompanhando, né? Essa explicação, né, toda essa fala do Felipe é muito interessante, porque essa lógica do bundle e unbundle vai naturalmente delinear o futuro da estrutura de marcas da empresa, como ele disse, né? Vamos caminhar no sentido de ser uma única marca, uma grande integradora, estou pensando aqui alto, né? Ou vamos continuar com marcas fracionadas, e de novo, não tem certo ou errado, tem a estratégia por trás, e que cada marca tem uma proposta de valor muito claro. E aí, como ele disse, mas também você passa a ter vários competidores diferentes, e aí o teu mapa competitivo fica muito maior. Então, só para fazer esse break, eu acho que é muito interessante, e como eu falo, né, se você perdeu alguma parte, procure saber, porque o que ele falou agora é precioso, no sentido do que é mais relevante para quem assiste o Bora. Como você estrutura uma boa gestão de marca da sua organização. Então, caso você tenha alguma dúvida, procure saber, porque aí por trás da fala dele tem uma riqueza de conteúdo muito grande. Desculpa, Felipe, só para te interromper. Vamos lá, qual é a segunda parte? Nada, sem problema. A segunda parte, eu digo que, aí entrando um pouquinho mais na onde a Stone surgiu, que é na adquirência, você pega estudos de mercado muito profundos, você vê que, cara, a adquirência é commodity, né? Se você for pensar. É simplesmente uma maquininha. É uma lógica de... Você precisa... Se a gente está entrando por essa porta para acessar esse bundle, vamos pensar ser até o unbundle, de um setting competitivo muito maior, você tem que muito construir a sua proposta de valor baseada em diferenciação. Então, quando você pega um mercado que ele é muito commodity, ele é muito centrado em preço, e o maior medo de um mercado centrado em preço é que a guerra de preços faz o preço cair. Então, quando você olha toda a jornada, o mercado em si é um mercado muito rentável, mas a lógica da evolução desse preço histórico da gestão, ela é uma gestão que o setting competitivo aumentou. Você tem uma diminuição da diferenciação ali dentro. Então, você acaba virando uma guerra de preço e esse mercado acaba esvaindo dentro desse contexto. Então, a maior forma, e para mim um segundo pilar muito grande que tem que se construir em qualquer empresa, mas na Stone é essencial, é a diferenciação de marca. Então, você escolhe toda essa parte da forma de gestão de marca do que você quer, mas construir uma proposta de valor que seja única, que te traz a diferenciação, que te traz significado na cabeça do cliente, que você consegue trazer saliência, que é o awareness que você precisa, é extremamente importante e isso demora muito tempo. São investimentos que você consegue construir muito mais na lógica de olhar não somente a conversão,
mas o que você está deixando de residual dentro dessa jornada como um todo. Então, para mim, o segundo pilar é como a gente consegue ter consistência / coragem criativa para conseguir construir coisas que nos diferenciem do mercado, onde é um mercado muito comoditizado. Eu te dou um exemplo que eu vivi pessoalmente. Assim, o mercado de bebidas é muito comoditizado. Você não consegue me diferenciar tão grande o que tem dentro de um contexto de uma cerveja Skol, ou de uma cerveja Brahma, ou de uma Heineken. O paladar do brasileiro não é tão refinado assim para você entender em profundidade o que é normalmente gradações de milimétricas de diferença que faz um pouco muito mais uma questão sensorial do que necessariamente você entender tecnicamente o que diferencia. Então, essa lógica foi de um mercado onde você tinha produtos pouco diferenciados para uma lógica onde hoje você vê cervejas craft, cervejas de tudo quanto é tipo numa gôndola, você consegue diferenciar claramente, tem ranges de preço completamente diferentes. Então, essa jornada de evolução, eu acho que o mercado que a gente está aqui hoje, que eu estou hoje, que é o mercado de financeiro / adquirência, está muito numa jornada de entender qual é a proposta de valor que se diferencia cada um, porque cartão de crédito todo mundo vai ter, uma conta digital todo mundo vai ter, maquininha de cartão todo mundo vai ter, uma conexão de um gateway de pagamento com e-commerce todo mundo vai ter. O que é a proposta de valor que realmente vai te diferenciar? E para mim está baseado muito esse pilar em duas grandes coisas. Tanto coragem criativa, para você cada vez mais trazer dinamicidade para a tua marca e trazendo diferenciação, e do outro lado, consistência para garantir que as pessoas estão te percebendo da melhor maneira possível e te trazendo para outro patamar. Então, para mim, esse segundo pilar é muito sobre criatividade e consistência para a construção de uma proposta de valor diferenciada dentro de um mercado comoditizado como é hoje. Belíssimo, então, belíssimo, belíssimo. O benefício funcional não é o que vai diferenciar, assim, o diferencial vai ser outras coisas dentro da lógica. Então, para mim, esse é o segundo pilar. E um terceiro pilar, que eu acho que é um processo onde todas as grandes empresas estão passando por isso, que é um pilar de gestão, que eu digo. Que eu acho que você tem toda a parte da hierarquia das marcas, você tem toda a parte da consistência / criatividade, e para mim existe um terceiro que é da gestão, onde a dinamicidade de mídia, de atenção do consumidor, da fragmentação da atenção, ela tem mudado constantemente. Então, eu digo o negócio do livro porque eu sou aficionado por isso. Não tem como a gente achar que você vai escrever um livro, um ano depois esse negócio vai estar nas livrarias ou vai estar sendo vendido no e-commerce e que ele vai estar atualizado. Possivelmente ele não vai estar atualizado porque a atenção do consumidor ela é tão fragmentada e falar sobre marketing no fundamento é legal, mas a conexão com o que está vindo de tendência é mais legal ainda. Então, essa jornada, se você pegar a atenção do consumidor de diferentes segmentos ou até diferentes perfis comportamentais, etc., ela está muito diferente dentro dessa jornada. Então, você pega uma Stone da vida, a Stone é uma empresa muito centrada dentro do consumidor e muito comercial. Então, grande parte da evolução da mídia da empresa foi muito mais na lógica de vou construir mídia de performance, mídia de conversão, mídia programática, para trazer, porque eu tenho um modelo de atribuição muito claro e eu consigo atribuir esse resultado claramente ao modelo de investimento digital, o quanto eu consigo atribuir e trazer um novo cliente. Só que a evolução do modelo ela precisa ser um market mix modeling muito mais complexo, com modelo de atribuições muito mais complexos, onde o funil em si ele fica muito mais complexo, seja de awareness, consideração e conversão, até mesmo em retenção, que é o onboarding, quando o cliente já está dentro com você, onboarding, upsell / cross-sell / retenção do cliente. Então, esse funil, tanto de converter para o cliente quanto o funil invertido de reter o cliente, ele é mega importante e o Market Mix Modeling ele precisa ser across o funil inteiro. Então, para mim, esse pilar de gestão da atenção do consumidor e como você usa a parte quase da minha lado de administração numérico para gerir o negócio e melhor investir cada centavo do que você está fazendo para melhorar a experiência do consumidor como um todo, é um terceiro grande pilar, que eu acho que esses três pilares eles não funcionam só para a Stone, tá? Eles funcionariam para qualquer empresa que quer, de alguma forma, estar conectado com o marketing do futuro e não necessariamente o marketing do passado, dos fundamentos, que sim, esse é muito sólido, muito válido, mas eu acho que o marketing ele se diferenciou tanto e ele precisa evoluir dentro dessa gestão como um todo. Então, para mim, esse terceiro pilar de gestão de mídia, gestão estratégica, de market mix modeling, ele é muito importante também. Pô, legal, bacana. E eu fiquei pensando, né? Você falou aí 2 vezes de livro, né? Eu tenho um livro publicado com um professor, que é o Andrei Scheiner, sobre marca e sobre reputação, e a gente fez e eu concordo totalmente com o que você falou, tá? Sobre essa desatualização não intencional, né? Mas vivida no dia a dia. E aí o que a gente fez no livro foi botar um QR Code atrás para que você consiga alimentar com cases novos que façam sentido com aquele contexto, porque efetivamente a cada hora
se modificam, aquele case ficou velho, não sei o quê, né? Por aí vai. É impressionante essa necessidade. Eu acho que esse é um caminho. Você conseguir fazer. É como se um livro tivesse 3 folhas em branco no meio. Você diz assim: ó, vá lá agora no digital e veja essas 3 folhas o mais atualizadas possível. Porque só nesse processo de produz, alguém valida tudo, imprime, distribui, comercializa, esse case já é antigo. Está certíssimo. Uma coisa que eu acho que é super legal, que eu acho que o livro ainda não evoluiu para isso, mas o modelo de devs e desenvolvedores, etc., é o desenvolvimento aberto, assim, é realmente você contribuir com a sua visão, mas outras pessoas contribuírem com a visão, e esse negócio ser um algoritmo vivo, que você vai contribuindo e vai vendo e tal. Então, acho que os livros deveriam ir mais para esse lugar da colaboração generalizada, onde você consegue ter uma linha narrativa. Acho que o Wikipedia fez isso brilhantemente. A evolução do Wikipedia dessa jornada, ela fez exatamente isso, de uma construção coletiva de conhecimento, onde você sempre atualiza, e aí no final está sempre mais atualizado do que qualquer livro escrito ou impresso, porque você consegue ter essa gestão, e a tua ideia é muito boa do QR Code, que você pega realmente e traz novas funções ali, mas eu não conheço se alguém quiser indicar, eu acho que é até uma boa, mas se existir, deveria existir um livro co-criado por todo mundo e que você consiga construir quase como um fórum e esse negócio se faz. Eu desafio quase os gurus do marketing, Kotter, Keller e todo mundo a construir isso, porque o marketing desses livros, ele é fundamental, mas a evolução é tão rápida que esse negócio precisa seguir na mesma visão. É verdade. Felipe, na abertura eu falei aqui sobre o livro do Augusto Lins, que é o CEO da Stone, né? 5 segundos, o jeito Stone de servir o cliente. Você já falou muito sobre isso, e vocês fizeram uma ação recente que é o renascimento da Judite. Conta um pouquinho para a gente desse objetivo, né? E o simbólico é muito forte, porque, de novo, a virada né, da Judite, ela se posicionando sobre qualidade de atendimento, mas gostaria de escutar de você aí, da onde veio essa ideia e como é que ela se materializou. Pô, demais. Lembra o segundo pilar que eu comentei, que é o de consistência / criatividade? Eu sou realmente aficionado por isso e eu realmente direciono muito o time da gente junto construir esse pilar de maneira muito pragmática. Ele surgiu, na verdade, de uma campanha. Assim, a gente sempre estava tentando construir essa nova Stone na cabeça de todo mundo, o que é uma Stone que não é mais adquirência, que é uma solução completa para o empreendedor. Essa campanha estava tentando sair há quase um ano, e na entrada, assim, eu falei, cara, vamos tirar essa campanha do papel para ser legal, e a gente fez um brainstorming quase coletivo. A gente tem uma agência interna chamada Creative Lab, que tem pessoas incríveis. A Adventures em si, que é a do Ricardo Dias, ela está também dentro da nossa gestão de empresas que são parceiras e que nos ajudam em toda a jornada criativa e de consistência. A gente acabou fazendo um brainstorming coletivo de como a gente poderia tangibilizar o fundamento mais básico da marca, que é: eu atendo o meu cliente da melhor maneira possível, por isso que eu atendo ele de maneira humanizada e em 5 segundos. Se você ligar para a Stone e for um cliente, ele vai falar: olá, tudo bem, Felipe? Como é que você está? O que eu posso te ajudar? Existem algoritmos até de sistema que identificam a possível ligação dele e qual problema ele poderia estar tendo, e você já direciona e já fala: olá, Felipe, você pode estar com um problema no seu POS, faltou bobina e etc. Então isso causa uma dinamicidade muito grande e aumenta muito o First Call Resolution, que é um dos principais KPIs quando você está atendendo o seu cliente. Então, os 5 segundos, que é o livro, ele é um retrato, só o reflexo da tangibilização quase cultural desse fanatismo pela razão da Stone existir, que é o cliente. Então, essa tangibilização em 5 segundos, ela é muito legal. Tem uma história que o livro ia se chamar 10 segundos, porque assim tinha uma jornada, porque assim, você atender em 10 ou atender em 5 segundos é mais rápido que qualquer outro do mercado. Claro. Vai ser qualquer um. Então, mas aí o nosso CEO falou assim, cara, vai ser 5 segundos, porque todo mundo tem que atender da melhor maneira possível, e se possível seja 1 segundo. Então, a lógica em si dos 5 segundos foi muito essa, de vamos servir melhor o nosso cliente. O Augusto tangibilizou nesse brilhante livro, que é um livro super rapidinho de ler, mas conta um pouco dessa jornada em si. Você lê em 3 horas, esse livro 2 horas tranquilamente, para você entender essa lógica da razão do atendimento ao cliente. E a Judite, ela veio do brilhantismo de entender qual foi o maior case de insucesso de gestão de atendimento por uma empresa, que foi mais falado? Provavelmente foi a Judite.
com o Fábio Porchat e todo mundo. Esse vídeo tem 10 anos já. Então, assim, é um negócio que realmente tem muito tempo. Você olha e você lembra claramente hoje até das falas do Fábio Porchat, brigando com a Judite, pintado lá de azul, refletindo lá o Blue Man Group, etc. Mas toda a jornada de construção, a gente fez o caminho inverso. A gente resgatou um ícone do não atendimento para justamente trazer ele de uma maneira contextualizada dentro da Stone, que entrega exatamente a nossa proposta de valor de maneira muito criativa e consistente, que é atender o cliente em 5 segundos, de maneira humanizada, e com todo o norte de ser menos banco e mais negócio. Então, a ação da Judite ela foi menos a campanha e mais uma ação. A campanha em si tem diversas coisas, desde lançamento de chá mesmo, chamado chá de cadeira, para tangibilizar o quão chá de cadeira você toma a ser atendido por um banco. Tem a questão da Judite em si, teve a questão dos filmes próprios de 30, 45 segundos que a gente colocou de maneira mais massiva dentro do offline. Tem no online também toda a gestão que a gente agora está com um reality show de empreendedorismo junto com a Globo no Multishow, chamado O Plano é Esse, onde 6 empreendedores lutam e veem um pouquinho toda a jornada de empreender e a gente entra com uma solução de negócio ali. Esse negócio fica até mais ou menos no final de outubro, iníciozinho de novembro. Então é uma campanha que iniciou em setembro, mas ela vai quase até final de novembro, de toda essa jornada com várias ações legais do que a gente constrói e tangibiliza toda essa consistência barra criatividade que a campanha tem. Você sabe que cada vez mais, né, assim, as grandes empresas estão caminhando para o sentido de usar bots, de usar inteligência artificial para atendimento. E eu tenho reticências, né, de acreditar que eu entendo a necessidade, eu entendo que empresas trabalham com uma quantidade massiva de ligações, elas precisam ser otimizadas, é o futuro, né? Mas eu acho bacana demais quando eu vejo uma marca dizendo, né, é humano falando com humano. Nossa Senhora, parece assim, né? O básico ampliado, atualizado, revisitado, porque assim, nossa, de novo, né? Tudo bem, pode ser que tenham aqui perto de casa, mais ou menos um mês atrás, faltou um gerador, queimou, né? Um transformador, desculpa, queimou e a gente ficou sem luz por um bom período, umas 8, 10 horas. E você ligar e dizer o seu CPF e dizer que está anotado, ok. Mas ninguém poder te dizer, a partir daí, qual é a previsão de retorno da luz, é desumano. É não humano. Não vou falar desumano, é não humano. E você quer falar com o humano para conseguir entender qual é a expectativa. Não, olha, em 2 horas o caminhão vai estar aí, ou em 8 horas, 24 horas. E você não conseguir isso é angustiante. Então, assim, é lindo, né? Eu acho que essa é a melhor expressão, é lindo quando você percebe alguém que diz assim, cara, são humanos que atendem em 5 segundos. Nossa, palmas, sabe assim? É fazer o by the book bem feito, atualizado, revisitado, show de bola. Só queria te fazer uma pergunta de que você falou aí, só para entender. Quando você fala que você tem um Creators Lab, significa que você não trabalha com agência de publicidade, tudo é feito dentro da organização? Só para entender aonde se encaixa, porque esse é um conceito novo até para mim, onde entra o creator e se entra a agência ou se um pegou o espaço do outro. Boa. A gente tem o Creative Lab, né, que é quase como se fosse uma house, uma agência mesmo interna dentro dessa gestão. A gente está até contratando gente, quem quiser trabalhar, por favor, manda mensagem aí para o Arthur Lobão, que é o nosso head de criatividade dentro da Stone. Mas a gente tem Adventures, que é até do Ricardo Dias que você comentou. Adventures ajuda muito na nossa jornada de entendimento de coisas legais que estão rolando, oportunidades. Então, o que eu brinco não existe uma delimitação entre o que é agência interna e o que é agência externa. Todo mundo ali está trabalhando para uma pessoa, que é o cliente da Stone, que é a Stone em si. Então, não importa de onde a ideia está vindo, se é da ideia da agência interna, se é da agência externa, todo mundo trabalha sempre em todas as ideias de maneira colaborativa e a gente constrói isso como se fosse um grande squad que a gente tem entre tanto da lógica da agência quanto da nossa lógica para estar ali servindo melhor ao cliente e tendo melhores ideias para ajudar esse cliente a se desenvolver. Então, a jornada em si tem uma delimitação um pouco pragmática de vou colocar projetos
que vão sair aqui, vão colocar projetos que vão sair de lá, mas isso quando é alguma coisa brifada. Só que a maioria das coisas que a gente faz não são coisas brifadas, são coisas que surgiram de oportunidades, que vieram, que entenderam, porque isso só acontece quando você tem a cultura das pessoas muito linkada com a cultura da tua empresa. E o time da Adventures é muito disso, ele conecta muito com a gente, assim como o nosso Creative Lab, e isso você tenta azeitar todos os dias para justamente ser uma máquina criativa e não necessariamente ser uma máquina de ego. A agência de publicidade, em geral, tem muito ego envolvido. Quanto menos ego envolvido tiver, se a ideia foi de tal, do fulaninho, de ciclano, se foi para Cannes, se não foi para Cannes, se ganhou o F, se não ganhou o F, isso importa muito pouco dentro da jornada. Deveria ser muito mais o que a gente trouxe de resultado. Porque, para mim, novamente, o resultado do processo criativo ele não é a peça, ele é o resultado real do processo. Então, se a agência em si, se é interna ou externa, está preocupada com o resultado real do que aquilo vai trazer, não existe o ego da criação da peça. A criação da peça pode vir de qualquer lugar. O que importa mesmo é o quanto de resultado aquilo está trazendo no final da linha e quanto esse processo foi produtivo para todo mundo. Muito bacana a forma de pensar. E realmente quebra algumas barreiras, né? Eu não estou pensando em fazer um anúncio para ganhar Cannes. Eu estou fazendo um anúncio para conquistar, converter X%, né? Ou ajudar nas vendas Y e por aí vai. Felipe, a conversa está boa, estamos dentro do nosso tempo. Queria que você fizesse, né? Você que tem essa jornada tão interessante de carreira, que você dissesse assim, né? 2 ou 3 grandes recomendações para quem hoje tem algo como 25, 30 anos, que não é muito diferente de você, né? Mas 25, 30 anos e que queira seguir uma carreira em marketing, né? É estudo, é observação, é campo, é cultura, é tudo junto. O que você sugere? Cara, a minha resposta ia ser tudo junto, tá? Porque eu acho que você tem que ter uma base muito sólida que a formação acadêmica te dá. Então, você pode ser a profissão de comunicação barra marketing, ela é uma profissão técnica, mas a técnica que requer ali não necessariamente é a técnica de um engenheiro, onde você precisa ter cálculos numéricos e etc. para se formar como técnico daquilo e fazer uma RT para fazer uma obra. É completamente diferente. Você está muito mais na jornada do test and learning. Você vai fazer uma coisa de uma forma para você aprender o quanto de retorno tem, etc. Então, o fundamento da base acadêmica ele é muito importante. Eu acho que as pessoas que vêm de uma fundação acadêmica muito legal nesse contexto sempre são pessoas melhores. Mas eu vejo muitas pessoas que formaram academicamente em marketing, publicidade ou qualquer coisa e se desconectaram completamente do que é o marketing hoje. Muito porque não evoluíram dentro da jornada. Eu vejo até Fernando Machado, por exemplo, um grande exemplo, que era o CMO do Burger King e hoje está na Blizzard. Ele é um engenheiro como formação. E ele é apaixonado pela parte do marketing barra publicidade e ele fechou completamente o gap, independente dessa formação acadêmica básica, do que deveria ser uma gestão de marketing eficiente dentro de um contexto geral. Então, o que eu digo, o que eu dou um pouco de dica, quem sou eu para dar dica para alguém, mas um pouco da gestão da jornada em si é seja aficionado, seja fanático pelo que você faz, ame o que você faz de verdade. Independente da tua formação acadêmica ou qualquer coisa assim, busque sempre se atualizar naquilo, porque o processo de atualização ele é muito mais importante do que necessariamente o processo da formação em si. Porque a formação você consegue ler em livros, academicamente, ele vai te dar um currículo dentro de um lato sensu, estrito sensu, qualquer coisa assim, você vai ter uma base acadêmica boa, mas isso vai só te dar o permission to play, ele não vai dar o permission to differentiate, que você tem que trazer uma diferenciação tão grande dentro da jornada competitiva em si. Então, seja ficcionado pela base, seja ficcionado por atualização. Eu aprendo muito através de pessoas, então a minha forma de atualização é completamente diferente de outras pessoas. Entenda qual a sua forma de aprendizado ali dentro e busque essa forma de aprendizado, tornar ela exponencial. E 3, e para mim eu acho que o marketing está indo muito para esse lado, o marketing é entretenimento, no final das contas. Ele tem toda a lógica de entreter, de reter tua atenção, de manter você conectado com aquilo, de fazer você perceber o mundo de uma maneira diferente, de você dar valor para uma coisa que é intangível e não tem só o benefício funcional que vai te trazer o valor, tem um benefício emocional e social que é mais do que só tangível, que você tem que construir. Essa parte, ela passa muito por entretenimento. E você precisa ser uma pessoa de marketing muito focada em entretenimento neste momento que a gente está. As redes sociais já mostram isso, os grandes players de streaming já mostram isso. Toda a jornada, ela está muito mais nesse contexto. E o Ricardo tem uma frase muito boa que é: eu não quero interromper, eu quero entreter. Então, entretenha mais o seu cliente do que interrompa o seu cliente. Provavelmente você está indo para uma jornada legal. Então, formação acadêmica é muito importante, mas sempre atualize e busque sua forma de atualização. 2,
tenha toda a jornada de ser o fanático pelo que você ama, faça porque você ama aquilo e você vai fazer muito bem, porque você vai sempre se forçar a fazer mais. E 3, olhe a parte de marketing como uma parte de entretenimento. Seja uma pessoa que entretenha muito mais que interrompa, que você vai construir uma proposta de valor muito sólida para o longo prazo na cabeça do seu cliente. Ok, Felipe, muito obrigado. Obrigado pela sua atenção, obrigado por rever você e vê-lo com ideias tão claras na cabeça. E para você que está acompanhando a gente, estamos na 7ª edição do Bora Falar de Branding, conversando hoje com o Felipe Attabi, diretor de marketing da Stone, né? Aprendemos sobre toda essa construção de marca, de orientação para o cliente que a empresa tem e os diferenciais que ela busca cada vez mais no longo prazo. Se você curtiu, por favor, clica aqui embaixo, dá o seu ok e, principalmente, como eu já falei na abertura, compartilha. O Bora não é um projeto comercial, é um projeto acadêmico que tem como missão principal, como orientação de propósito, dar essa oportunidade de você conhecer um pouco mais das pessoas que constroem as estratégias das grandes marcas em operação no nosso país. Felipe, um grande abraço, tá? Grande abraço, prazer em revê-lo. Gente, prazer enorme. Obrigado. Um abraço, gente. Até a próxima.